Muito obrigado a todos, a todas, e é uma honra muito grande estar aqui. É um tema um pouco espinhoso, a gente vai tratar um pouco do Conselho e da transição. Como que vão ficar que, veja bem, a reforma tributária ela não é para ser implementada de uma só vez, once for all, como dizem os americanos. Então, o que acontece? Ela será por fases, é por um período, entendeu? De aproximadamente, no total, 8 anos. Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque tem muita desinformação acerca disso. A transição da reforma tributária, ela é de 50 anos para a distribuição da arrecadação para o destino. É outra coisa, é distribuir fluxo, nós vamos falar sobre isso. É distribuir fluxo de receita. Agora, o design e a operacionalidade do imposto, a transição, ela é de 8 anos. Tá certo? Eu espero sair dessa palestra com isso claro. Porque eu estou cansado de ouvir onde que eu vou, mas a transição é de 50 anos. Calma. Não é o que você está pensando, né? Tá certo? Então, vamos lá. Por favor, Tatsu, como é que você chama? Está do seu lado? Ricardo. Ricardo, né? Ô, Ricardo, eu deixei algumas em animação, então eu vou te pedir, não clica. Eu vou te pedir, por favor, para, assim que eu falar, Ricardo, por favor, clique. Aí vai aparecer alguma coisa. O que o Rodrigo falou, eu estou dando uma recapitulada aqui de uma forma mais esquemática, para ter uma visualização mais instantânea. Então, o Rodrigo já comentou bastante sobre isso, mas eu vou só dar uma passada geral nesse esquema. E eu vou pedir licença para eu poder ficar aqui na frente do tablet, da imagem, né? Eu vou lá para frente. Vocês me dão licença, viu, gente? Eu peço licença à mesa, viu, deputado? Eu peço licença à mesa. Tá certo? Eu gosto de falar movimentando e conversando com a plateia e mostrando ali as transparências, tá certo? Eu acho que é mais didático, mais interativo. Bom, cada um tem um jeito, né? Vamos lá. Pessoal, reforma esse daqui. Esse aqui está no PRLP número 3, que é a última que foi aprovada agora aqui na Câmara, que está indo para o Senado, vai submudar. Nós temos aí quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas, tá certo? Primeira coluna, quais são os tributos que estão sendo alterados e aglutinados? O Rodrigo já falou, tá certo? Quais são os novos tributos que estão sendo criados, tá certo? Com a aglutinação daqueles. Ainda tem o imposto seletivo. O imposto seletivo, ele é um imposto novo, entendeu? Está sendo criado e ele não provém da aglutinação de mais nenhum. E o imposto de bens e serviços, que vai ser o nosso imposto aqui. Certo. Na terceira coluna, qual que é o órgão arrecadador? Para os tributos que vão ficar na competência da União, é a Receita Federal, como é hoje. É importante saber isso, que é para tirar um outro mito também que me irrita. É quando diz que a União vai mandar no Conselho. Pelo amor de Deus, gente, não tem nada a ver, entendeu? O Conselho é dos estados e dos municípios, certo? Que está aqui, ó, que é o órgão arrecadador, tá certo? Dos tributos, do IBS, que vai ser o tributo estadual municipal, né, que vai ser o nosso IVA. Agora, veja bem, como é que a Receita vai distribuir? Conforme está previsto na Constituição. Lá tem os fundos de participação, etc. Eu não coloquei os fundos de participação aqui, não. Tá? Para não poluir muito. Mas depois a gente pode falar sobre isso depois. Só falei dos estados e municípios. Vamos lá. A Receita Federal, o que ela contribui do TBS é passa para a União. Aí vai ter uma distribuição lá para também estados e municípios. IS é a mesma coisa. Né? O IS, tá certo? Ele vai ter uma parte que vai para a União e 50% para estados e municípios. Distribui. Depois você tem lá o nosso IBS, que vai ser distribuído entre, vai ter a parte que é cobrada pelo Estado e a parte cobrada pelo município. Cada qual com sua alíquota específica. Perfeito? E você ainda tem o fundo de participação dos municípios em cima do IBS, que os municípios continuarão nossos sócios
que nem o são hoje no ICMS. Tá certo? Beleza. Ricardo, por favor. Agora vamos falar de montantes. Nós estamos falando de uma arrecadação de quanto? Vamos lá, Ricardo, por favor, um clique. O PIS, 58 bilhões, que é 0,59% do PIB. Mais um, Ricardo. A COFINS, 271 bi, que dá 2,74% do PIB. Mais um. O IPI, 58. Total? Você viu? O balão pulando. Total, 3,92% do PIB. Pessoal, isso aqui vai ser o imposto, tá certo? A contribuição do CBS. Na verdade, não é que vai arrecadar isso. É o que hoje se arrecada com as contribuições dos impostos vão ser. Então, o potencial de arrecadação é dessa ordem. É um potencial de arrecadação da ordem de 4% do PIB. Por favor, Ricardo, para onde vai esse dinheiro? Vai para a Receita, depois ela distribui, tá certo? Beleza, próximo clique, Ricardo. O ICMS hoje está em torno aí de 700 bi de arrecadação. Esses dados são de 2022, viu, gente? E a fonte é do Tesouro Nacional. Tá? Exatamente, os dois, pode clicar tudo, agora o pessoal já pegou, está lá. 8% do PIB. 8%. Mais um, Ricardo. Para onde vai esse dinheiro? E para onde distribui? Olha lá. O Conselho Federativo, ele tem a função distributiva também. Ele arrecada e distribui. Tá, uma das coisas que vai distribuir, o montante do cashback. Clique lá, Ricardo. O que é o cashback? Eu acho que todos já devem saber. É a parcela que é devolvida ao consumidor de baixa renda relativa ao seu consumo. Tá certo? É algo semelhante à nota fiscal paulista, só que a nota fiscal paulista, ela não faz a distinção de quem é rico e quem é pobre. Certo? Então, o cashback já funciona no Rio Grande do Sul, já tem um sistema desse de distribuição, certo? De devolver o dinheiro para a população de baixa renda, o imposto que ela paga nas suas despesas, tem um limite, entendeu? Devolve para a população de baixa renda. Tá certo? Para fazer justiça fiscal. Mais um, por favor, Ricardo. Do Conselho, de onde vai sair também o dinheiro? Tá, os créditos acumulados. Bom, economia brasileira, competitividade da economia brasileira. Crédito acumulado é um problema. Numa economia que opera com o sistema de IVA e quer se integrar ao mercado mundial, se ela não devolver créditos acumulados tempestivamente, é uma economia fadada a baixa produtividade. Certo? Crédito acumulado é uma coisa, esse dinheiro, na verdade, ele não pertence ao Estado. Pela própria dinâmica do IVA, é um adiantamento que os contribuintes fazem ao Estado, e depois, na ponta final, se não houver consumo, o imposto é sobre o consumo. Se não houver consumo, o dinheiro que o contribuinte adiantou ao Estado, obviamente tem que ser devolvido. E não é devido. Só que não tem que saber isso a priori, não tem que saber a priori quanto que vai ser exportado, quanto que vai virar consumo interno, quanto vai virar investimento. A priori não tem como saber. Então, o que você faz? Devolve no final. Quando ocorre a operação final de exportação, tudo que acumulou anteriormente você devolve. Agora, tempestivamente. Ou seja, em curto espaço de tempo, porque já é um financiamento a custo zero. Então, hoje, o problema do crédito acumulado é o que o Varsano diz, é o calcanhar de Aquiles do IVA. Por quê? Fraudes, nota fria. A fraude carrossel na Europa é uma coisa horrorosa, mas horrorosa mesmo. Então, quer dizer, nós temos que ter mecanismos de controle disso, nós temos que ter fiscalização. O melhor remédio para controlar a nota fria, entendeu? Chama-se fiscalização, que é a nossa carreira. Tá certo? Agora, nós temos métodos mais modernos hoje, né, com a eletrônica, para desenvolver sistemas mais eficientes e mais eficazes de fazer o controle do crédito acumulado. Porque quando era papel, o Viana está aqui, o Viana, colega nosso, decano, sabe direitinho, né, o que era a complicação de fazer um crédito acumulado com nota papel. Você auditar uma empresa, entendeu? Né? E as fraudes, Viana? Agora,
O Rodrigo Frota falou uma coisa interessantíssima. Antigamente o problema era, você tinha mercadoria em circulação sem nota fiscal. Você tinha mais mercadoria em circulação do que nota fiscal. Hoje é o contrário. Hoje, com a massificação da nossa escola eletrônica, o Rodrigo Frota, com a massificação da nossa escola eletrônica, você tem mais nota fiscal em circulação do que mercadoria. Tá certo? Vamos lá. Então, os créditos acumulados, ele vai vindo com você. E os demais fundos, tá certo? Depois, os fundos, nós vamos falar um pouco sobre os fundos. Inclusive, um clique, por favor, Ricardo. Inclusive, o dinheiro, quer dizer, o recurso para financiar a própria manutenção e estrutura do Conselho Federativo, também vai vir dos recursos. E essa também é uma conquista, eu vou falar sobre isso depois também, da Febrafit. Nós atuamos, Rodrigo Espada, na atuação e liderança dele nisso daí, para a autonomia do Conselho. Chicarone. Aqui. Deixa eu pegar, está escrito aqui. Vai fazer parte do Conselho, o quadro é exclusivo de servidores. O Rodrigo Chicarone está na PEC. Graças à atuação nossa. E que se mantenha. E que se mantenha, né? Eu vou ler o dispositivo que fala disso aí, peraí. Eu vou ler. Entendeu? Porque isso é muito importante, o Chicarone, o Rodrigo Frota já falou também, porque a administração pública, órgão público se faz com servidores bem qualificados, técnicos, que somos nós. É para puxar a sardinha? É! Nós somos muito bem qualificados, gente. Modéstia à parte. Pega o nosso quadro funcional, as nossas formações. Nós somos formados nas melhores universidades. Nós temos obrigação de retornar ao Estado o que há de melhor em nós. Certo? Então, Conselho Federativo, eu vou ler aqui, inciso 4º. Certo? 56B, inciso 4º. Artigo 56B, inciso 6º. As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios são exercidas no Conselho Federativo por servidores das referidas carreiras. Parabéns, Espada. E que permaneça. Não é verdade? Beleza. Bom, vamos lá. Próximo slide. E tem a LOAT também, hein? A atuação da nossa Febrafit, tem a LOAT, a autonomia do Conselho Federativo, tudo isso conquista nossa. Vamos lá. Bom, pessoal, agora, como é que vai ficar a transição? Isso aí. Complicado. Nós vamos conviver bastante tempo com dois sistemas, que é o sistema velho e o sistema novo. E a transição vai ser paulatina, tá certo? Então, nós temos dois tipos de transição. Nós temos a transição do imposto em si e temos a transição federativa. Vamos falar primeiro da transição do imposto em si. Ah lá. Se for aprovado agora, nesse ano, em 2024 e 2032, o que vai acontecer? Nada. A não ser testes. Aí é a hora que nós temos a administração tributária. É a hora que nós temos, né, de nos organizar, a administração tributária. É a hora que nós temos esses 2 anos para nos organizar para enfrentar um novo sistema. Aí, ENCAT, eu acho que já está trabalhando já lá com a API. ENCAT, já está todo mundo trabalhando já, né? Com o Cefaz, já está trabalhando lá. São 2 anos de teste. Depois, em 2026, as alíquotas serão de 0,1% para o IBS e 0,9% para a CBS. O pagamento de ambos poderá ser deduzido da contribuição PIS/COFINS. Isso aqui também é como se fosse um período de teste para ver o potencial de arrecadação de cada um. E nós vamos começar a testar a operação do novo sistema que vai arrecadar esses impostos. Uma novidade aqui, o Henrique Shigemi talvez possa nos ajudar, não sei se, ou o Viana, ou talvez o Vitor, estou falando dos mais velhos, mais experientes, inclusive eu nunca vi compensação de imposto estadual com federal, você já viu? Alguém que já viu? A novidade está aí. Tá? O que você paga de IBS,
você pode compensar contra o PIS e COFINS, que é um imposto estadual, e o PIS e COFINS é uma contribuição. Rodrigo, você já viu? Rodrigo é experiente pra caramba. Nunca vi. Pois é. Vamos lá. 2027, aí entra em vigor a CBS e extingue-se as contribuições PIS e COFINS. De cara! 2027, de cara. E por quê? Porque as contribuições elas já estão previstas na Constituição. Elas dependem apenas de lei ordinária da União. Certo? Então, você já pode instituir ela de cara, em 2027. 2021, em 2027 não vai acontecer. A alíquota do IPI ela vai ficar reduzida a zero, exceto para a Zona Franca de Manaus. Por que exceto para a Zona Franca de Manaus? Para não, aquilo ali é um quebra-cabeça complicado. Você mexer naquele negócio lá, mas já tem uns estudos, umas propostas para manter os benefícios da Zona Franca de Manaus, já estudados e já propostos. Nós não vamos falar sobre isso hoje, porque isso é motivo de uma outra palestra, tá certo? Beleza. 2027, 2028, o IPS continua sendo cobrado a 0,1%, cujo valor poderá ser reduzido a CBS, do mesmo jeito que estava antes. Agora, 2029 em diante, aí começa a entrar em vigor de verdade o nosso IBS aqui, ó, que nós vamos fiscalizar. Né? Não aposentem. Não aposentem. Olha, o que vai acontecer nesse período aqui? Nós temos 2029, 2030, 31 e 32. Em 4 anos. No primeiro ano, nós vamos ter um sistema que vai operar da seguinte forma. O ICMS ele vai ser reduzido em 9 décimos. E depois, o que se perde de arrecadação para os estados, certo? A alíquota do IBS terá que ser a suficiente para repor essa perda de arrecadação. Quem que vai calcular essa alíquota? O Senado, ele vai editar a alíquota de referência, tá certo? Com base nos cálculos que ele vai fazer lá, e para o Senado fazer esses cálculos vai depender também de nós, eu acho, porque onde estão as bases técnicas? Onde estão as bases técnicas, Rafael? Aqui, conosco. Olha a importância da nossa carreira. Beleza? O Senado vai calcular a alíquota de referência, mas cada estado tem autonomia para fixar a sua alíquota, certo? A alíquota de referência é uma referência, como o próprio nome diz. Agora, tem estado que, se ele não fizer isso em tempo hábil, aí passa a ser obrigatória a alíquota de referência do Senado, tá certo? Depois, lá no ano seguinte, cai mais 2 décimos, no ano seguinte cai mais 1 décimo, no outro ano cai mais 1 décimo, aliás, mais de 1 em 1 décimo até ficar reduzido em 6 décimos. Bom, aí o que acontece, tá certo? Em 2032, as alíquotas do IBS aumentarão no período de forma a compensar a correspondente perda de receita do ICMS e do ISS. Quer dizer, de todos esses anos, as alíquotas do IBS, do novo imposto, tanto municipal quanto estadual, elas terão que ser suficientes para repor a arrecadação perdida pela extinção dos outros impostos. Quando chegar em 2033, extingue-se ICMS, extingue-se ISS e passa a vigorar na sua plenitude o nosso IVA-IBS. Tá certo? Beleza? Ali, ó, tá, importante, aquele quadrinho ali importante. Os benefícios fiscais. E por que 2032? Porque a Lei Complementar 160, que convalidou os benefícios, ela tem um vigor, né? A validade é até 2032. Então, o que você faz? 2032, os benefícios eles vão sendo também solapados na mesma medida que a alíquota que a carga do ICMS está sendo diminuída. Os benefícios também vão ser diminuídos. Bom, isso tem implicâncias, né? Quem se instalou por conta de guerra fiscal em outro estado, que se cuide. Certo? Aqueles galpões logísticos. Eu não sei se alguém aqui já passou por Extrema ultimamente. Extrema não tem mais terreno. Não tem mais terreno logístico. Tudo de lá para cá. Se você pegar uma bicicleta, subir aquelas montanhas ali e olhar a Extrema por cima, você só vê
no entorno ali da Anhanguera ali, uma coisa impressionante. Depois você passando a Anhanguera, Fernão Dias. Fernão Dias. Depois você passando de carro pela Fernão Dias, parece Osasco. Uai, Cajamar. E assim, eu trabalhei ali na fronteira. Quando eu entrei, eu era fiscal de fronteira. Né? Poucos aqui foram fiscal de fronteira. Oi? Sim. Sim, quer dizer, tá. Isso vai acabar. Tá, um outro exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina também é uma coisa impressionante. Aquilo que o Rodrigo Frota falou aqui agora há pouco, sobre importar, tá certo? A preço baixo, desindustrializar a nossa nação, entendeu? E nós ficar exportando apenas commodities. A maior porta de entrada para esse negócio chama-se Itajaí, que é onde tem os maiores benefícios fiscais para importação, e cujo fluxo equivalem a 2 zonas francas de Manaus, aqui nos nossos pés. Isso é guerra fiscal. Isso vai acabar. As empresas que instalaram seus armazéns logísticos lá para importar, suas tradings, lá para importar, que se cuidem. Certo? Que se reorganizem. Quer dizer, detalhe, qual a consequência disso para a economia paulista e para a arrecadação do Estado de São Paulo? Quando passar por destino, existe a preocupação de São Paulo perder receita porque passou por destino, o que procede. Porque São Paulo é um estado super superavitário em suas relações comerciais para com o restante do Brasil, com os demais estados. Tá certo? Mas o que tem de crédito que entra em São Paulo, amparados por créditos presumidos na origem, é uma coisa horrorosa, espetacular. Então, quando acabar, passar por destino, esses créditos presumidos, aquele esquema, ela entra aqui a 12%, mas pagou 1% na origem porque tem crédito presumido, isso vai acabar. Aí está a graça. Então, o que acontece? Isso tem impacto positivo na arrecadação de São Paulo. Então, a passagem para o destino interessa ao Estado de São Paulo, porque tem impacto positivo na arrecadação de São Paulo. Toma muito crédito que não devia. Entendeu? Então, esses índices vão acabar. Próximo slide, por favor, pessoal. Tá. Pessoal, é o seguinte. Novos fundos. Isso aqui... o dinheiro, na verdade, né, o dinheiro ele só entra por um lado e sai pelo outro. Né? E quando ele entra para o setor público, ele pode entrar pelo município, pela União, mas é o mesmo dinheiro, só que ele é redistribuído depois. 4 fundos. Serão criados 4 novos fundos. Você tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que será com recurso do IBS. Esse fundo vai para financiar governos, mas para coisas do tipo infraestrutura, ciência e tecnologia, digamos assim, é um gasto que precisa ser regulamentado e calibrado para ser um gasto produtivo, tá certo? O Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas, com recurso do governo federal. Então, para manter os benefícios da Zona Franca de Manaus, você vai construir um novo fundo com recurso do governo federal. O Fundo de Combate à Pobreza será constituído também, que hoje, como é que se cobra isso? É um adicional no ICMS. É uma alíquota adicional no ICMS. Não vai ser assim mais. Vai ter um fundo para isso, tá certo? E se tem um fundo também de compensação de benefícios fiscais ou financeiros fiscais, esse 4 aqui que é o tal. Quer dizer, eu falei para vocês aqui assim, as empresas que se cuidem, elas vão se cuidar muito bem com esses recursos aqui, ó, do governo federal. A mão invisível do Estado promove a eficiência econômica lá com dinheiro público. Viu, Vitor? Com dinheiro público. Certo? Agora, mas fim desse prazo aqui, cara, esses recursos, eles terão uma validade até 2032, se não me engano, viu? Quer dizer, a União vai ter que aportar recursos para as empresas. É subvenção. Para elas poderem, porque elas não podem, elas foram para lá com base em benefício fiscal dos estados, agora que vai para o destino, o imposto vai para o destino. Então, os benefícios fiscais perdem o sentido. Quem vai pagar essa conta? O governo federal. Pronto. O estado que concedeu não vai pagar. A empresa não quer pagar, porque ela foi lá por causa disso, tá certo? Ela não vai pagar.
Então, quem vai pegar? Mas deu 2032, acabou a farra com dinheiro público. O Brasil tem a tradição de prorrogar as coisas. Quem conhece aqui não vou falar mais. 10% ao ano vai... Próximo slide, por favor, para a gente terminar. Olha lá. Está repetido. Próximo slide. Olha lá. Pessoal, isso daqui é uma visão também muito boa, modéstia à parte, de como é que vai ficar os tributos atuais. Olha, o ICMS, ISS, IPI, PIS/COFINS. Tá certo? ICMS e vão normalmente até 2027. Tá certo? O IPI normalmente é 2026. Depois, aliás, ICMS e ISS é 2028, normalmente. Depois eles começam a cair, ICMS e ICS, aquela razão de 1/10 por ano, até serem extintos a partir de 33. O IPI, certo? Ele vai normal, depois é zerada a alíquota dele, e depois ele é extinto. PIS e COFINS vai ser extinto já em 2026. Tributos a serem criados, é a mesma sistemática, começa lá com 0,9 e o 0,1. O IBS vai ficar 0,1 por um tempo, depois as novas alíquotas vão repor a perda de arrecadação pela extinção dos antigos, e a CBS também vão crescer pelas novas alíquotas que vão repor. Fundos, pessoal, isso aqui está na PEC. Ao dinheiro da viúva, está na PEC. Tá? Então, o fundo, o FCBF, o que é isso aí? Ele é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Fiscais Financeiros para dar subvenção às empresas que se instalaram por conta de guerra fiscal. Certo? Ele começa em 8 bi e termina em 8 bi, mas depois ele não tem mais. Depois ele extingue. Rafael, se prorrogar, entendeu? Tá certo. Depois você fez o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que ele vai começar em 8 bi em 2029, e quando for a partir de 2033, ele vai se estabilizar esse fundo em 32 bi por ano. Obviamente que tudo isso é atualizado pelo IPCA, tá certo? 2033 ele se estabiliza em 32 bi, porque os estados vão ter esse recurso do governo federal para fazer a política de desenvolvimento regional, tá certo? Que, aliás, desenvolvimento regional é atribuição do governo federal. Bom, próximo slide. Tá, pessoal, eu não vou falar muito sobre isso aqui. Volta o anterior, por favor. Pessoal, fixem isso. Essa transição aqui é de 8 anos. Isso é a transição do imposto. Isso aqui não é a transição de 50 anos que se fala por aí aos 4 cantos, sem saber o que é. Certo? Isso é a transição de 4 anos. 8 anos. Próximo. Próximo, por favor. Não, o anterior. 50 anos. Bom, em 50 anos, o que vai acontecer? É uma coisa muito técnica, certo? Que eu vou falar pouco aqui agora para não delongar muito. Hoje, o imposto ele é cobrado meio origem, meio destino. Então, a parte do destino, uma parte do imposto que seria cobrado no destino, hoje fica com a origem, tá certo? Quando terminar, durante a transição de 8 anos, as alíquotas serão calibradas de acordo com a arrecadação corrente, para manter a mesma arrecadação, que incorpora uma parte do que é do destino. A partir de 2029, o que vai acontecer? E isso vai durar 50 anos. Essa parte da arrecadação da origem, essa parte da arrecadação que seria do destino, apropriada pela origem, ela começa a ser redistribuída para o destino em um período de 50 anos. É isso. Sim, a compensação. Porque as balanças comerciais interestaduais, né, elas têm fluxo de entradas e saídas entre os estados que se compensam entre si. Então, provavelmente, vai ter que ter uma espécie de uma câmara de compensação aqui para poder fazer essa passagem. Certo? Que o próprio Conselho Federativo pode assumir essa câmara, digamos assim. Certo? Mas daí a importância que eu sempre falo, dos estudos da balança comercial interestadual. Isso é uma coisa que até hoje, nós tivemos uma iniciativa lá na Secretaria da Fazenda, o ano passado, lá sobre a gestão do Felipe Salto,
Nós eu conduzi um processo, uma equipe lá para poder fazer a de São Paulo. Fizemos a de São Paulo, que não está pronta, mas já está bem adiantada e está boa, sem modéstia à parte. Agora precisa estender isso para o Brasil todo, a importância da balança comercial interestadual. É um instrumento importantíssimo, inclusive para fazer essa distribuição aqui. Pessoal, o tempo está esgotado. Eu ia falar sobre o conselho, mas não vou falar mais não. Porque não, aí vai para... Então, en passant, então. Porque o conselho pode ir para os debates. Aí a gente põe... Vamos lá, en passant, por favor. Tá, olha lá, o Rodrigo já falou. Vamos só dar um clique, querido Ricardo. Olha lá, ele tem uma função normativa, óbvio. Claro, o imposto ele é nacional. O imposto ele tem regras. Não é possível hoje. Aquele quadrinho que o Rodrigo mostrou ali antes, que aquele tanto de município, aqui, tudo lá editando norma. Gente, isso é o verdadeiro manicômio tributário. Já foi aprovado pelo LP 178 também, né, que vai convergindo aqui com a reforma tributária e tal. Nós temos que ter normas mais estáveis e mais nacionais, mais harmônicas. É harmonia, tá certo? Você tem uma função também, mais um clique, olha lá, a de consultoria tributária, uniformizar as interpretações, entendeu? No Brasil todo, mais uma. Certo? A arrecadatória distributiva, já falamos bastante sobre essa função do Conselho, tá certo? E o que mais? Tá, julgamento contencioso, isso aqui seria uma segunda instância, né, se não me engano, eu não me lembro direito como é que é mesmo. Não. Oi? Uhum. Vamos lá, depois a gente fala sobre isso. Tá, mais um, tudo. A composição do Conselho, isso é importante. Porque é o seguinte, nós temos que ter uma representatividade equivalente à nossa população e aos nossos problemas. Hoje, como é que está a composição do Conselho? 27 membros representando cada Estado e Distrito Federal e 27 membros representando o conjunto dos municípios e o Distrito Federal. E desses 27 membros, 14 representantes têm votos iguais para todos e 13 representantes, não sei por que 13, deve ser por causa do Distrito Federal, deve ser. Porque o Distrito Federal ele é híbrido. Não, ele faz às vezes de município e de estado. Ele é híbrido. Mas tem a competência, exato, do municipal e estadual. Tá certo. Os 25 membros representados pelos estados e Distrito Federal. Desses, beleza. Próximo. Aprovação. Então, veja bem, as deliberações no âmbito do Conselho Federativo serão consideradas aprovadas se obtiverem cumulativamente os votos. Em relação ao conjunto dos estados e Distrito Federal. Primeiro, maioria simples de seus representantes, maioria absoluta de seus representantes. E B, de representantes dos estados e do Distrito Federal que correspondam a mais de 60% da população do país. E 2, em relação ao conjunto dos municípios e do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. Vamos mais um slide e a gente já encerra. Pronto, mais um. Não vou falar disso não. Não vou falar disso não, porque isso aí é outra palestra. E pode surgir nos debates. Porque, olha, a reforma, ela prevê regimes, 2 tipos de regimes. Os regimes específicos, que fazem às vezes os regimes especiais. Os regimes específicos não implicam redução de imposto. Eles implicam em você dar um regime para facilitar a vida burocrática da empresa. Tá certo? Mas mantém a mesma carga tributária. E você tem os regimes favorecidos, esses sim. Esses implicam em redução do imposto. Que, no caso, é o Simples Nacional, tem diversos ali que não vou nominar agora, mas entrou bastante exceção, viu, gente? Médico, serviço de transporte, tem uma lista grande aí. Tá certo? Vamos passar rapidinho, Ricardo, só para não... Quer ver? Olha lá, os regimes específicos. Combustíveis, financeiros, sociedades cooperativas, hotelaria e tal. Isso aqui é específico. Isso não redunda em redução de imposto. Próximo. Os favorecidos. Aí sim, a cesta básica. A cesta básica vai ser zerada, mas vai ter o cashback. Tá certo? 2 coisas. Alíquota zero e cashback. Produtor rural, ele pode optar em ser um ou outro. Adquirente vai ter direito a crédito presumido. A letra da PEC fala em crédito, mas se lendo o contexto, é crédito presumido. Certo? Por aí vai. Vamos passar para encerrar, então. Mais
Ó, tudo isso que é reconhecido. Muito obrigado. Obrigado.